Hoje estamos aqui para começar mais um Agro e Prosa Podcast. Eu sou o André. E eu sou o Pedro. Nós somos estudantes do 6º período de Agronomia, aqui pela Universidade Estadual do Maranhão. E hoje a gente está aqui com a Mirela Araújo, que a gente vai conversar um pouco sobre os desafios e oportunidades da trajetória dela acadêmica. Então, Mirela, a gente quer conversar um pouco sobre quem tu é, de onde tu veio, como que começou essa paixão pelas ciências agrárias. Então a gente vai querer que tu se apresente. Gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês, principalmente da minha trajetória acadêmica, que é algo que eu amo exercer. Como vocês já falaram, eu me chamo Mirela Araújo, eu sou engenheira agrícola pela UFRA, que é a Federal Rural da Amazônia, sou mestre em agroecologia pela UEMA e sou doutoranda, estou finalizando o doutorado em ciências agrárias aqui pela UEMA também. Tem algumas especializações na área de agronomia, qualidade e algumas coisas adjacentes. Sou maranhense, morei praticamente a vida toda no Pará, vim morar para cá por conta do mestrado, acabei ficando pro doutorado, que é algo que eu sempre tive muito bem estabelecido que eu gostaria de fazer na minha vida. Pô, Mirela, que legal. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo, depois dessa sua apresentação, a gente quer saber um pouco como é que foi sua vivência e quais são os principais desafios que tu acha que são enfrentados pelos estudantes que exercem as ciências agrárias. Principalmente quando eles entram, entendeu? Quais são os principais desafios? Acredito que durante o curso, o aluno ele já tem que procurar verificar o que são os interesses dele, né? E no caso do interesse para o rumo acadêmico, é muito importante que desde a graduação já vá exercendo as atividades, os trabalhos acadêmicos voltados para a produção de artigos, trabalhos científicos de modo geral, para entrar no mestrado e fazer também o doutorado já de uma forma mais natural, conseguir com mais naturalidade entrar no programa sem muitas dificuldades, né? Com um currículo mais pronto. E como dificuldades, a gente sabe que desde a graduação a gente enfrenta dificuldades, gerir tempo é uma dificuldade com muitas disciplinas. Quando a gente chega já no mestrado, a gente tem que gerir esse tempo casando entre as disciplinas, o estágio, que é o estágio docente que a gente faz, também com a pesquisa, principalmente, que é desde o início do mestrado e do doutorado, a gente também tem que exercer a pesquisa, e as pesquisas são diversas. No meu mestrado eu exerci pesquisa de campo, no meu doutorado eu exerço pesquisa de laboratório. Então são fatores diferentes, mas que é muito importante a gente já entrar num ritmo de ter interesse, ter a iniciativa de construir uma pesquisa. Sim, eu acredito também que desde do começo ao fim, durante toda a trajetória, vai ter desafios. Isso. E o importante é a gente dar o primeiro passo, né? Isso. Que aí depois, com o tempo, a gente vai se acostumando aos poucos e vai desenvolvendo. Eu acredito que no começo, falando pessoalmente, é sempre mais difícil. Isso. Tu sempre entra no curso um pouco... Enfim. E tu acredita que fatores como renda e acesso à tecnologia possam influenciar muito a trajetória acadêmica do estudante? Com certeza, com certeza. Localização, né? Eu, por exemplo, eu graduei no interior do Pará, graduei em Tomiaçu. Morei muitos anos em Tomiaçu, mais de 20 anos morei em Tomiaçu. E o acesso a algumas coisas a gente não tinha. Muitos dos equipamentos que a gente tinha durante a graduação era nós, enquanto alunos, que a gente fazia e validava. E construiu muito da minha personalidade de correr atrás, de ter iniciativa. PIBIC, eu participava de PIBIC, quando não tinha bolsa, trabalhava como PIVIC, participava das organizações dos eventos, e isso vai construindo o nosso caráter enquanto estudante e dando cada vez mais garra para a gente ter iniciativa de executar essas atividades. Embora muitos alunos não tenham condições, né, não tenham uma renda que a gente precisa para exercer algumas atividades, a gente às vezes faz pesquisa sem ter recurso, mas vai muito do que a gente tem como ideal, do que a gente quer fazer, né? Tanto enquanto para a gente quanto para a sociedade também, quando a gente trabalha com pesquisa para retorno social. Bom, isso que tu falou de às vezes a gente não ter o acesso a dinheiro, o recurso para fazer a pesquisa, é muito interessante, porque a gente não quer, mas a gente sabe que é uma realidade do brasileiro, enfrentada por uma boa parte. Isso. E acaba, acho que, fazendo como é que eu posso explicar isso? Acaba
como se isso de uma certa forma, te prepara melhor para o mercado de trabalho. Então, acho que isso a gente não quer enfrentar, mas acaba ajudando no futuro. Isso. São diversos desafios, né, que a gente tem que procurar indo como consegue, até onde a perna da gente alcança. Seja por acesso a algo que a gente não tenha, ou por condições financeiras, vai sempre dar busca por correr atrás daquilo que é como ideal. Eu morei, como eu falei para vocês, morava no interior, não tinha muito recurso financeiro, fazia muitas coisas com oportunidades que meus orientadores na época me davam. Isso foi um marco para mim, porque a minha orientação me guiou muito para esse caminho acadêmico. Meus orientadores, eles me ensinavam muito do que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, me instruíam para eu participar das coisas, e assim eu fui construindo essa trajetória, construindo meu currículo, até chegar agora finalizando o doutorado. Interessante. Bom, Mirela, já nesse tema a gente quer te perguntar qual a importância das oportunidades de estágio, projeto de extensão, projeto de pesquisa, para a formação em si acadêmica para os alunos. Mais do que tudo, gente, para mim é o mais importante que o aluno, desde a graduação, ele já comece a se inserir com o professor que ele tem mais interesse em trabalhar. Seja o aluno que tem interesse em trabalhar com fruticultura, ou o aluno que tem interesse de trabalhar com cultivo in vitro, ou com parte de construção, né? São diversas áreas dentro da agronomia, e o que o aluno tem mais afinidade, ele tem que buscar o professor. Seja um professor que já exerça alguma atividade, tenham os alunos que são de PIBIC dele, ou um professor que trabalha com extensão. É interessante que o aluno, às vezes, quando o professor não trabalha, mas de propor uma iniciativa para o professor, porque às vezes impulsiona essa atividade e dá espaço também para outros alunos que também tenham interesse. Durante a minha própria graduação, o campus era novo, né, pequeno campus, e durante aulas a gente conseguia desenvolver uma ideia, depois chegar para o professor e mostrar: professor, tem como a gente exercer isso aqui? Tem como a gente fazer esse equipamento? E isso foi muito importante, porque após eu sair do curso, outros alunos seguiram essa mesma linha e não deixaram o grupo de pesquisa morrer, e isso é muito importante também. De modo geral, seja para extensão, ou seja para exercer como PIBIC ou PIVIC ou monitoria, tem muitas oportunidades dentro da instituição, e vai do aluno ver o que ele tem mais interesse, encaixar com os horários dele também, para não ser faltoso também nas aulas, e gerir esse tempo da melhor forma para que ele consiga fazer mais do que cadeiras, né, as disciplinas. Sim, acredito também que afeta diretamente sim no futuro. Vamos supor, tu escolhe uma área que tu queira se aprofundar, entre conjunto com o professor para exercer alguma atividade. E no futuro, já exercendo profissionalmente, você já tem mais afinidade nessa área, entendeu? A gente sabe que a área da ciência agrária, querendo ou não, às vezes fica até abrangente demais. Então, quando você mesmo na faculdade, mesmo ainda quanto aluno, se especializa em algo, se gosta mais de algo, tem afinidade com algo a mais, eu acho que ajuda bastante. Isso é verdade. E assim, é importante que o profissional seja um profissional completo, ele entenda sobre muitas disciplinas, mas é muito importante também se especializar em algo, porque durante essa construção, né, de um currículo, de se formar também dentro do seu curso, é como você falou, dentro do meio, fora o meio acadêmico, tem o meio profissional também, isso também contribui. Dentro das empresas também, tem empresas que trabalham somente com pesquisa, né, contratam esses profissionais que trabalham com pesquisa, e alguns profissionais são absorvidos porque trabalhavam durante a graduação, seu mestrado ou seu doutorado com uma área que é de interesse. Então, é abrir um leque de oportunidades e não fechar nenhuma porta. Certo. Bom, Mirela, e agora voltando um pouco mais para a área emocional, assim, quais estratégias tu acha que os estudantes podem adotar para lidar com essas dificuldades emocionais e sociais que surgem durante a graduação?
em si. Sim. No meu caso, não posso falar por todos, né? Mas no meu caso, eu acho que as amizades que a gente vai construindo ao longo do curso, isso são muito importantes. Porque os colegas, os amigos que a gente leva, eu tenho amigos que eu levo desde a graduação até hoje. São amigos que me acompanham, que publicam junto comigo, que a gente ainda mantém contato, embora a gente tenha distância, né? Alguns foram para outro lado do Brasil, outros foram para outro lado do mundo, mas a gente ainda mantém esse contato. E isso é muito importante, porque em momentos que a gente está com dificuldade emocional ou está muito atarefado e num momento cansativo, lidar dessa forma com os amigos é muito interessante, porque a gente compartilha, né, os mesmos momentos, as vivências são semelhantes e ajuda para gerir as emoções. Então, no meu caso, foi isso também. Tem gente que também opta por terapia, né? Tem o apoio estudantil. É importante, assim, que a pessoa esteja, de certa forma, preparada. Eu, pelo menos, que se prepare, porque, querendo ou não, são 5 anos só de graduação, tirando pós, enfim. E a gente vai crescendo, vai passando por várias coisas, então é importante que a gente esteja preparado emocionalmente. E, bom, eu costumo falar que às vezes a gente vê mais os amigos de classe do que a própria família. Isso. Por exemplo, eu saio de casa às 7h30 da manhã, volto às 5h40 da tarde, eu vejo mais o Pedro do que, às vezes, meu pai e minha mãe, entendeu? Então, a gente se cercar desses amigos, como você falou, que é de um bom grupo, que tem uma estrutura legal, que tem um grupo de ensino, um grupo de estudo, acho que é muito fundamental também, muito importante. Isso. E a gente tem que aprender a lidar também, tanto com a vida acadêmica quanto a vida pessoal. A gente também, às vezes, tem problemas pessoais. Um colega vê que a gente não tá tão bem, às vezes uma palavra amiga já ajuda muito. Mas é assim, é muita coisa que se passa, né, dentro desses 5 anos e além do que esses 5 anos, quando a gente fala também de pós-graduação. Mas vamos levando, né? É impossível passar 5 anos sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E aí é importante que a gente se prepare, né, durante esse tempo e saiba lidar, saiba conciliar tanto a vida pessoal quanto a vida acadêmica. Bom, eu quero agora, Mirella, que tu me diga um pouco sobre o que tu acha sobre as políticas públicas e os programas de incentivo, como bolsas, entendeu? Assistência social, enfim. Tu falou um pouquinho no começo da entrevista sobre bolsas, né, que nem sempre tem acesso, mas acredito que seja de suma importância pro estudante acabar tendo elas. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Bom, as bolsas, os auxílios, eles são muito importantes, principalmente para quem precisa de um suporte especial, né? Tem muita gente que vem da área rural, que se desloca para a universidade e, às vezes, essa bolsa contribui com uma alimentação, com um transporte ou algo do tipo. No meu caso, a bolsa, ela me ajudava, às vezes, até mesmo a instalar experimento, né? Vindo de um campus pequeno, como eu falei para vocês, e muitas vezes a gente instalava experimento com o dinheiro da bolsa. Professor também já dispôs de dinheiro para contribuir com a instalação de experimento e deslocamento também, que a gente viajava muito pela universidade para montar experimento. Mas acredito que a bolsa contribui muito, é muito importante para a universidade ter alunos, né, um número expressivo de alunos que recebam bolsa. Até serve como um incentivo também para os alunos, para o meu colega, ele é monitor, ele recebe uma bolsa, eu também quero. E aí vai de um colega para outro e passa, né, já uma informação e desperta o interesse de outras turmas, as turmas que vão entrando e sempre mantendo vivo, né, esse ciclo de necessidade de conseguir exercer a pesquisa e também de gerir o dia a dia, né, porque contribui também com a parte financeira do aluno. De contribuir também com a permanência estudantil, né? Querendo ou não. A gente, querendo ou não, sabe que às vezes os alunos não têm como se manter vendo do interior para a cidade grande ou, enfim, estão no campus longe da família. E a gente entende a dificuldade, sabe a dificuldade que cada um passa, que querendo ou não é fácil se manter fora de casa, muitas das vezes, longe da família. E aí a bolsa ajuda muito e auxilia muito nessa questão. Isso. Bom, agora, partindo para outro assunto, que infelizmente ainda ocorre, é a questão da barreira, né, para as mulheres no ramo das ciências agrárias. A gente queria que tu falasse um pouco sobre isso, se tu enfrentou alguma dificuldade quanto a isso. Bom, hoje é Dia Internacional das Mulheres na Engenharia
É um dia muito importante. Para mim, significa muito. Eu sempre quis ser engenheira e quando eu me familiarizei com o curso de engenheira agrícola, eu já sabia que eu queria ser engenheira agrícola e sou muito feliz com o que eu escolhi. Tive a oportunidade de receber convite para trabalhar, né, para iniciativa privada, mas eu já tinha muito claro que eu queria fazer mestrado e doutorado, e para mim isso conta muito, porque embora a gente ainda tenha alguns empecilhos, né, ser visto de uma forma diferente em alguns casos, mas eu acredito que é muito importante que a gente tenha um papel representativo, né, dentro das ciências agrárias. Isso para mim é muito importante. Eu acho que as mulheres, elas têm ganhado muito espaço dentro das ciências agrárias. A gente também procura exercer nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu procuro fazer pesquisa da melhor maneira possível. Também tenho orientação feminina, que para mim também é muito importante. Professora Thaís, professora Ana Cristina, são orientações que são muito representativas para mim de um bom trabalho exercido aqui dentro da universidade. E isso para mim é muito importante porque é um exemplo também para outras meninas que estão saindo da graduação, têm interesse de ir para pós-graduação e ver que são exemplos bem-sucedidos, né? Dentro da pesquisa, dentro da docência também, que anda lado a lado, pesquisa e docência. E isso é muito bacana, ver cada dia mais o crescimento das mulheres dentro da ciência. Bom, muito legal. E deixa eu te perguntar, quais habilidades tu percebe que tu desenvolveu, ou talvez que tu nem esperava quando tu ingressou, ou conta pra gente um projeto que talvez tu não esperava que acontecesse, que tu tivesse a oportunidade de pegar. Sim. Durante a graduação, eu trabalhei com muita coisa. Os meninos até brincam, falam que eu faço muita coisa e principalmente ao mesmo tempo. Mas durante a graduação, eu comecei a trabalhar com secagem e armazenamento de produtos agrícolas. Foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo com o artigo científico em si, comecei a levar bem a sério. A gente já fazia alguns trabalhos para eventos, que a gente tinha interesse de participar de eventos, que é algo também que é muito bacana, que os professores incentivem seus alunos a participar dos eventos, e o network também é muito importante, as pessoas que esses alunos vão conhecer, os exemplos que eles querem seguir também são muito importantes. E durante essa graduação, eu parti a fazer equipamentos, a testar materiais, e tudo isso a gente foi publicando ao longo da graduação. Isso facilitou muito o meu ingresso no mestrado. Durante o mestrado, eu trabalhei também com o professor Éder, trabalhei com o cultivo do feijão calpi e utilização de micronutrição, já em campo. Já tive a oportunidade de trabalhar também na graduação em campo, trabalhei com soja, com cártamo, com muita coisa, principalmente cultura amazônica, que eram as culturas que mais trabalhavam na região, cacau, urucum, cupuaçu, algumas espécies do gênero. E no doutorado agora eu decidi trabalhar com cultivo in vitro, então foi horizontes diferentes, mas eu costumo dizer que eu sou muito curiosa e era uma dificuldade para mim inicial quando eu pensei que eu iria trabalhar com fisiologia, né? Trabalho com o professor Fabrício, e quando eu tomei essa responsabilidade foi muito no intuito de o que eu vou vivenciar agora, o que eu vou aprender, porque eu gosto muito de aprender, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito de estudar. E quando eu decidi me doar a aprender, eu peguei a cultura do abacaxi turiaçu para trabalhar com ela in vitro. E estou gostando muito da minha pesquisa. Durante esse período eu também tive a oportunidade de desenvolver alguns outros experimentos com outras espécies, também dentro do cultivo in vitro, do cultivo ex vitro também. E tudo isso tem me gerido um conhecimento muito grande dentro das ciências agrárias. Eu acho que, independente da área que a gente escolhe, é muito importante ter conhecimento sobre muita coisa, mas nunca perder um foco, né? E eu ainda sou muito apaixonada
pela secagem e armazenamento, mas me encontrei muito dentro do cultivo in vitro, as parcerias que a gente fez. Recentemente eu participei de um evento muito bacana, que esse projeto que eu participo, ele é financiado pelo Porto do Itaqui, e isso é muito bom pra gente, porque a gente dá um retorno social também para as pessoas. Essas plantas que são produzidas no laboratório, a gente disponibiliza para os produtores de Turiaçu. E isso é muito bacana, porque a gente não permanece o conhecimento entre nós estudantes, a gente disponibiliza para a sociedade, instrui como que deve ser a melhor forma de cultivo, que vai facilitar para eles como que eles devem permanecer dentro dessa cadeia e desenvolver cada vez mais o município. Isso é muito bom, principalmente porque a gente vê um retorno social, a gente vê a melhoria na sociedade. E dá frutos também muito bons. Dentro da minha pesquisa de dissertação, agora recente, eu recebi a notícia que eu tinha ganhado um prêmio de dissertação do prêmio Emanuel Moura. E isso foi muito gratificante, porque a gente vê o trabalho da gente sendo reconhecido e a gente vê que vale a pena o ramo que a gente escolheu, que também é uma alternativa muito boa, embora tenha muitas entraves, para que os alunos às vezes buscam muito mais o caminho mais do profissional e deixam o lado acadêmico de lado. Mas que o lado acadêmico também é muito importante e principalmente é gratificante trabalhar e ter um retorno para expor para a sociedade também do que a gente faz e gerir esse conhecimento com os demais. Bom, Mirela, primeiramente, parabéns pelo prêmio. A gente sabe que a gente não trabalha por prêmios, mas quando vem é bom. É muito bom. Quando vem é bom. Muito bom. Eu também queria que tu falasse sobre essa decisão de mudar do trabalhar com feijão calpi e começar a trabalhar com in vitro. Como é que foi essa dinâmica? Teve muita dificuldade? Sim, durante a graduação, eu pesquisava sobre muita coisa, né? Eu sempre gostei muito de estudar, como eu falei para vocês, e já tinha tido um interesse sobre o cultivo in vitro. Só que o cultivo in vitro, ele tem todo um entorno para você conseguir desenvolver. Tem que ter um ambiente ideal, você tem que ter estrutura. E aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? Mas do mestrado pro doutorado, a gente às vezes se descobre dentro de uma disciplina. E isso pega até na graduação, né? Porque uma disciplina, às vezes a gente, nossa, gostei muito dessa disciplina. Às vezes o próprio professor faz a gente gostar muito da disciplina e seguir para aquele lado. E no mestrado eu tive aulas com a professora Thaís, que agora é minha co-orientadora, sobre o cultivo in vitro, e vi que era muito bacana. Realmente era tudo aquilo que eu tinha lido. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso aqui. Aí já deixei assim, professora, quero trabalhar com você, hein? Deixei subentendido. Já deixei assim, subentendido pra ela, professora, quero trabalhar com você. E aí já sabia com as culturas que os meninos trabalhavam, e o carro forte do LCT é o abacaxi Turiaçu, e foi aí que a gente juntou, né, um grupo de pesquisa bem grande, mas também muito unido, que a gente desenvolve tudo junto, os alunos se incluem nos trabalhos, que isso é muito importante, ajudar e ser ajudado dentro da sua pesquisa, desde o início, desde a instalação do experimento até na coleta de dados, todo mundo segura a mão de todo mundo, e sempre tem dado muito certo, saído muitos produtos bons, né, retorno social, participação aí em eventos, a gente representando a instituição. Isso é muito bacana ver que tem dado muito certo, e espero aí ser uma profissional assim como eu tenho construído, né? Espero ser uma profissional exemplar e que também incentive os meus alunos, né? Dentro da pesquisa, dentro da docência, que é um interesse. Mirela, tu também falou um pouco sobre o Porto, que eu acho que é legal a gente pontuar, porque querendo ou não, o Porto pro maranhense, uma grande empresa, um grande conglomerado, vamos botar assim. Sim. E é muito legal ver uma pessoa que às vezes é do interior trabalhando com algo tão grande, algo tão legal. Eu queria que tu falasse um pouco como é pra ti esse vínculo com essa
com esse nome muito grande pro maranhense. Sim. Como o Porto aqui. A professora Thaís e o professor Fabrício, são alguns dos professores que têm trabalho aprovado pelo Porto, né, que é trabalho financiado, e isso contribui muito com a pesquisa, com a aquisição de equipamentos, com a aquisição de produtos, de material, para que a gente consiga desenvolver a nossa pesquisa da melhor maneira possível e distribuir para a sociedade, para contribuir com a cadeia de produção, principalmente do abacaxi-turiaçu e também da banana, que a gente também está iniciando os estudos com banana, que também estão inclusos no projeto. E é muito bom para a gente ter o nosso nome também atrelado ao Porto, porque a gente sabe que uma pesquisa que começa pequena, ela tem a oportunidade de crescer e se tornar algo muito grande. Hoje o LCT é um grupo de pesquisa que desenvolve muitos trabalhos, que a gente procura dar esse retorno para a sociedade, não manter o conhecimento entre só a gente, né? A gente também faz visitas, recebe pesquisadores de outras instituições, até mesmo da iniciativa privada, a gente também é apto a receber essas pessoas, para não manter o conhecimento entre nós, porque é muito importante distribuir esse conhecimento também para a sociedade. Então, tanto para a academia quanto para a sociedade, é algo que conta de forma muito positiva. E ter os nossos trabalhos atrelados a instituições, né, renomadas, é muito bacana para a gente, porque contribui com o nosso desenvolvimento, mas também contribui com a sociedade e também com as cadeias de produção do Maranhão. É muito interessante ver, né, como às vezes a gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente não espera. Sim. E a gente tem que estar de braços abertos para agarrar a oportunidade. E como tu falou, tu já trabalhou em várias áreas e tu não esperava, e agora tá feliz, né, fazendo Sim. o que tu gosta, do que tu Sim. fazendo. E além de fazendo o que gosta, sendo valorizado. Sendo Sim. valorizado no mercado. A gente falou, a senhora falou do prêmio, Sim. que é muito gratificante. Bom, acho que agora indo pro fim, a gente queria saber um pouco sobre... A gente quer ver o que tu acha sobre as áreas potenciais que tu acha que podem vir a ter um futuro mais próspero na área das agrárias. Diga aí um pouco pra gente. Acho que é algo muito particular do aluno, né? Eu não tenho, eu acho que assim, não tenho muita limitação do que trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente ver o que tem mais interesse. Mas assim, o aluno que ele vê, que ele acha que trabalhar com produção vegetal é muito bacana, talvez trabalhar com forragicultura ou com a produção em si, trabalhar com produtividade da cultura, ou de uma só cultura, ou de várias culturas, é muito bom. O aluno que também tem interesse em trabalhar com micropropagação, trabalhar também com cultivo in vitro, ou até suspeito em falar do cultivo in vitro, que é o que eu trabalho agora. Quem tem interesse em trabalhar com construção, procurar a área de construção rural também, que é uma oportunidade. E atualmente, um dos grandes gargalos dentro da pesquisa é acompanhar as tendências também que a gente vê, que é a inteligência artificial, que foi uma temática até recentemente abordada pelo Porto, que as grandes empresas têm adotado, né, essa questão da inteligência artificial, automatizar esses processos. E eu, como engenheira agrícola, vejo sempre a tecnologia como um grande potencial de desenvolvimento, porque você permite, né, automatizar processos, gerir de uma forma melhor o tempo do seu funcionário e também, enquanto pesquisador, ser incluído numa empresa potencial para desenvolver também pesquisa dentro da empresa. Isso também é muito bacana. Nesse setor, é um setor que só cresce, a gente sabe que a tecnologia ela vem aí com tudo, e no meio rural não é diferente. A gente também tem essa questão de poder incluir, né, fazer esse link da tecnologia com o agro,
porque a gente sabe que os processos eles têm que acompanhar as condições climáticas que a gente tem, que são adversas. O tempo vai passando e as mudanças são cada vez mais maiores, né? Cada vez maiores, e acompanhar essa demanda alimentícia e de modo geral, isso é muito importante e a gente tem que sempre estar preparado. Então, ter os conhecimentos básicos dentro do agro é muito importante e também acompanhar da melhor forma possível dentro das áreas que a gente tem interesse. A demanda tecnológica também é muito bacana. Eu acredito que quem tá aliado à tecnologia tá muito à frente, tá bem à frente, Isso. tem essa vantagem, entendeu? Nessa questão de automatização, entendeu? O uso de inteligência artificial, como Isso. tu disse. Na verdade, essa questão de futuras tendências é muito relativo, porque tem profissionais que atuam na mesma área, um é melhor do que o outro, um tem um conhecimento a mais do que o outro, então é Isso. bem relativo, entendeu? Fora que eu acho legal a gente trabalhar na área que a gente gosta. E assim a gente consegue sentir que é mais prazeroso, entendeu? Pra gente. Isso. E se torna, querendo ou não, mais natural, entendeu? Melhor pra se trabalhar e conseguir um retorno financeiro melhor. Isso. A gente tem que fazer o que gosta, né? E principalmente fazer o que gosta. É muito bom ganhar dinheiro. A gente também tem que aliar isso com o que gosta. E independente da área, é muito importante frisar isso, porque às vezes o que é muito bom pra mim não é ideal pra você, né? Não é ideal pra você também. Bom, Mirella, a gente queria agradecer a presença, finalizando agora. É um bate-papo, uma conversa de mais ou menos 30 minutos, que às vezes pra gente aqui pode passar rápido, parecer pouco, mas eu tenho certeza que pra galera que tá em casa vai ser algo muito legal, e principalmente para aquelas pessoas que estejam entrando na área não só das ciências agrárias, mas da faculdade em si, tenho certeza que eles vão ter um grande apoio com essa nossa conversa. Sim, eu que agradeço também, meninos, o convite. Foi muito bacana participar com vocês. Isso aí, muito obrigado, Muito Mirella. obrigado. Muito gratificante estar aqui e agradecer, né, a oportunidade de você aceitar estar aqui com a gente e ter esse bate-papo de maneira mais natural.